Sim. Boa noite a todos. Eu sou Luciana Rodrigues, integrante do grupo que falará sobre controle interno e arcabouço do COISO. Já adiantando, professora, eu estou com problema de internet, então eu não posso abrir o meu vídeo, senão pode pesar e dar problema no andamento do nosso trabalho. Os componentes do grupo são Fernanda Lemos Ferreira, João Pedro Dornas, eu, Luciana Rodrigues e Pedro Ferreira. Pode passar. De início, vamos conceituar o que é controle interno. Em princípio, eu trago aqui o que pensa o Chiavenato sobre o que é controle interno. Para ele, cada organização requer um sistema básico de controle para monitorar seus recursos financeiros, desenvolver relações de trabalho, analisar seu desempenho e avaliar a produtividade operacional. Em função disso, cada vez mais o controle interno tem sido utilizado pelas companhias visando garantir a organização dos processos administrativos e possibilitar a customização de suas atividades. Então, o controle interno é aquela área, o setor que controla, né, o andamento de todas as unidades dentro de uma empresa, né? Tanto a parte operacional, né, os funcionários, a parte gerencial, de auditoria, para garantir que tudo corra bem, digamos assim. Pode passar. Já a Crepaldi, né, eu quis trazer pelo menos uns três pontos de vista. Então, para a Crepaldi, ele define, né, essa ferramenta como o seguinte: o controle interno constitui-se um conjunto de instrumentos que possibilita a organização seguir na direção certa, né, exatamente como eu falei, né, que englobar tanto, né, o processo de controle interno engloba avaliação de risco, monitoramento das ações do ambiente de controle, as atividades, tudo dentro da empresa justamente para que ela siga na direção correta e atentar para os diversos setores, a fim de conhecer a situação atual proposta e, com isso, ter a vantagem de prever se pode empreender em seu negócio ou, se necessário, corrigir algumas falhas para a melhoria do processo, dando novos rumos à sua gestão. Então, o controle interno é importantíssimo para o planejamento estratégico de qualquer empresa, de você ter o controle, de você saber o que está fazendo, de você saber onde que você quer chegar, onde está errando, onde está acertando, para justamente conseguir atingir, né, as metas, os objetivos da empresa. Pode passar. Já para Gomes, 1997, né, o controle interno, ele considera que em forma de sistema, né, em forma de sistema de controle interno, esse controle monitora as operações, sim, monitora as operações que viabilizam o funcionamento da empresa, exatamente como eu disse anteriormente, permitindo alocar recursos físicos, humanos e financeiros nas diversas divisões do ambiente de trabalho. Então, é justamente como eu disse antes, né? Conhecendo a empresa, o funcionário, o gestor, vai saber onde alocar recursos, onde cortar, onde melhorar, onde né, incentivar, enfim. Então, é um setor muito importante, ainda mais para a auditoria, né? Nesse contexto de auditoria, né, que é onde o profissional, né, de auditoria vai analisar se está tudo correndo bem dentro da empresa. Então, é importante que a empresa mantenha esse sistema de controle funcionando para facilitar, no caso de uma auditoria, se, por exemplo, se for uma empresa pública, mais importante ainda ter um controle bem robusto. Pode passar. O componente, né, a parte 2 do nosso trabalho, componentes do controle interno, arcabouço do COISO, fica por conta de quem mesmo? Fernanda, eu. Da Oi, Fernanda, gente. isso. Perdão, a Fernanda dará continuidade. Pode continuar, Fernanda. Como ela já me apresentou, meu nome é Fernanda. Eu vou falar um pouco sobre os componentes do controle interno, o arcabouço do COSO.
Em primeiro lugar, eu tracei uma linha do tempo para a gente conseguir identificar melhor de que forma que se deu a criação desse comitê. E foi no contexto dos Estados Unidos dos anos 70, em que vários estudiosos começaram a verificar a existência de diversas fraudes, principalmente nas companhias de capital aberto, o que gerou um grande impacto, né, no mercado como um todo. E aí começou a surgir vários questionamentos acerca do controle interno. Porque acontece que, na prática, toda empresa tem um controle interno. A pergunta é se o controle interno realmente é efetivo. Então, seria necessário criar, esses estudiosos pensaram, alguns parâmetros gerais para não prejudicar a sociedade, porque toda atividade econômica vai ter um impacto, tem uma função social naquele ambiente onde ela está, né? E impacta em todo o país. As companhias de capital aberto são um ótimo exemplo disso, né? Em 1975, eles formaram essa comissão nacional sobre fraudes em relatórios financeiros. Começaram a estudar o motivo disso. E aí, pouco tempo depois, em 85, criaram o comitê. E aí, logo depois, publicaram o COSO, que é um relatório, né, de recomendações, estabelecendo padrões de excelência no controle interno. Em 92, eles publicaram o 1 e em 2004, o 2. Ele estabeleceu vários padrões de excelência e algumas normativas, né, só para as empresas poderem ter um parâmetro a seguir. Pode passar. Sobre o COSO. Como eu disse, se tornou uma referência mundial, né, porque tinha essa missão de auxiliar na tomada de decisões através desses modelos integrados, orientar sobre o gerenciamento de riscos, controle interno, para melhorar o desempenho organizacional, né, e também reduzir a extensão das fraudes nas organizações, que foi o objetivo principal, né, foi assim que se formou o comitê. Sobre o COSO 1, eu vou falar sobre ele, e aí depois vamos continuar falando sobre o COSO 2. Foi um sistema integrado, né, que formou essa estrutura modelo de desenvolvimento, implementação e condução do controle interno, para avaliação da sua eficácia também. Esse COSO 1, ele não teve tanta preocupação com os riscos corporativos como um todo. Na verdade, o COSO 2 vai ser quem vai aperfeiçoar, né, num novo contexto também. O COSO 1, nesse contexto inicial, ele vai servir para estabelecer esses parâmetros e logo depois o COSO 2 vai aperfeiçoar esses parâmetros. Mas os aspectos principais que podem ser citados aí é o entendimento de como funcionaria esse controle interno. Em primeiro lugar, como um processo que tem tarefas e atividades contínuas. É um manual de políticas, procedimentos, sistemas, formulários. Em segundo lugar, que ele é realizado por pessoas. Então, não é só um manual de políticas, procedimentos, ele é realizado por pessoas, então tem que se pensar esse fator do engajamento, da pessoa estar motivada e tudo mais. Em terceiro lugar, segurança razoável e não absoluta, porque mesmo sendo um procedimento cientificamente pensado, ele não traz uma segurança absoluta e adaptável e flexível justamente por ser realizado por pessoas e se tratar de uma estrutura que também pode ser falha, né? Então tem que ser adaptável e flexível para cada entidade, né? Tem que ter uma aplicação pensada para cada unidade, para cada processo em particular. Pode passar. Aí eu coloquei aqui os objetivos, né? Em primeiro lugar, o operacional, para trazer eficiência e eficácia. Também diz respeito à divulgação, porque precisa trazer esse ar de confiabilidade, de transparência em relação à comunidade e internamente também. E a conformidade, que seria o cumprimento das leis e dos regulamentos. E aí, o maior mérito do COSUM foi trazer esses elementos e esses componentes do controle interno, que seriam o ambiente de controle, o mapeamento e avaliação de riscos, os procedimentos de controle, informação e comunicação e o monitoramento. Todos esses elementos, eles operam de forma conjunta e integrada, né, para alcançar o correto funcionamento. Aí eu vou esmiuçar cada um deles para explicar em detalhes como que funciona.
O ambiente de controle pode ser conceituado como uma estrutura macro, os pilares, o conjunto de normas, processos e estruturas para fornecer a base. Então, é a primeira coisa que você vai pensar quando vai trabalhar com controle interno. E aí, os princípios têm a ver com os valores éticos, porque pensando assim em macro, uma grande estrutura, primeiramente teria que pensar nos valores éticos, o comprometimento com a integridade, né? E depois a independência, porque tem que ser independente em relação aos executivos, aos supervisores, tem que ser uma atividade autônoma, né? Tem que estabelecer níveis de subordinação também, e tem que ser focado no desenvolvimento de competência e também na responsabilização de cada uma das partes do processo. O mapeamento e avaliação de riscos pode ser conceituado como a identificação dos eventos e condições que podem afetar a qualidade da informação contábil e a realização dos objetivos da organização. Os riscos, né, eles têm que ser todos avaliados antes para poder definir o que vai fazer no caso de se deparar com o risco, né? E aí os princípios seria a clareza no objetivo, porque os riscos são uma coisa inerente de todos os negócios, né, de qualquer empreendimento. Então você tem que sopesar se são riscos que são necessários, que têm a ver com o objetivo da entidade ou não. E aí nisso você consegue pensar a forma de gerenciar esses riscos e também outro ponto que ele toca que é bastante importante, que é considerar as fraudes até mesmo no mapeamento desses objetivos e dos riscos. E avaliar também as mudanças, né? Os procedimentos de controle são as medidas e ações para prevenir e detectar os riscos inerentes ou potenciais à tempestividade, fidedignidade e precisão da informação contábil e ao cumprimento das diretrizes da administração. Aí quer dizer assim, você tem que sopesar a prevenção, a detecção, né, dos procedimentos de controle e buscar reduzir os riscos. Aí entra também a utilização da tecnologia para apoiar a realização dos objetivos e também o estabelecimento de atividades de controle por meio das políticas que vão estabelecer o que é esperado e os procedimentos que colocam em prática essas políticas. É a execução do que foi pensado na etapa anterior, né? A informação e a comunicação, que seria identificar, armazenar e comunicar toda informação relevante na forma e período determinados, orientando a tomada de decisão, para realizar esse monitoramento de ações. Aí os princípios que envolvem saber definir que informação é significativa e é de qualidade, para repassar somente as informações necessárias. Isso em âmbito interno. Agora, já em âmbito externo, muito importante também pensar nisso para essa questão da transparência, porque você tem que sopesar o que é realmente relevante, né, para ser transmitido. E, por último, o monitoramento, que diz respeito às avaliações contínuas e independentes para acompanhar os pressupostos do controle interno, visando assegurar a adequação aos objetivos, ambientes, resultados e riscos. E aí tem que sempre pensar no princípio da continuidade e independência, porque o sistema tem que funcionar independente de ter alguém monitorando ou não. Então, ele tem que ser autorregulável e tem que continuar. Apesar de sofrer alguma falha, de ter algum erro, de acontecer alguma fraude, ele tem que seguir esse princípio da continuidade. E aí é necessário também fazer essa avaliação e comunicação de deficiências, né? Buscando aprimorar o sistema. E aí eu coloquei ali, como se fosse um resumo, né? Aí na parte de cima, esse desenho, ele é um desenho que está no próprio documento do COSO, que é como se fosse um esquema. Na parte de cima, onde tem o quadradinho amarelo, são os aspectos dos objetivos. Seriam as operações, os relatórios e a conformidade, que foi o que eu falei no início. E aí do lado, o ambiente de controle, análise de riscos, atividades de controle, informação e monitoração são os elementos e componentes. Boa noite a todos também. Meu nome é Pedro Henrique. Eu vou dar sequência agora para falando sobre o COSO 2, que é uma continuidade do COSO 1, como colocado pela Fernanda. E relembrando, né, já foi dito, ele foi uma publicação, né, ele
aconteceu em 2004. Então, assim, o COSO 1 ele contemplava uma grande quantidade de itens que no COSO 2 a gente acrescentou, né, novos que antes não tinham. Eu deixei aqui, né, esse com o COSO ERM é o mesmo que COSO 2, tá legal? Então, é uma questão também de gestão de riscos corporativos, em que o processo que permeia toda a organização, colocado em prática pela alta administração da entidade, pelos gestores e demais colaboradores, aplicando no estabelecimento das estratégias do projetado para identificar possíveis eventos que possam afetar a instituição e para gerenciar riscos de modo a mantê-los dentro do seu apetite ao risco. Esse é um ponto que a gente vai falar bastante ali na frente também, e com vista a fornecer segurança razoável quanto ao alcance dos seus objetivos da entidade. Esses objetivos da entidade, também vamos falar um pouquinho aqui nessa parte, mas a gente vai ver que está ligado, né, nas questões de estratégia. Bom, o que então foi adicionado quando a gente fala do COSO 2 quando falado do COSO 1, né? Então, é a fixação de objetivos, a identificação dos eventos e a resposta ao risco. Vou discorrer um pouquinho sobre esses 3 novos elementos, tá? Mas então, aqui estamos. Bom, são definidos então pela alta administração quais são os objetivos, né? E eles devem ser divulgados para todos os componentes da organização, para que todo mundo trabalhe, né? Para que a organização como um todo tenha um direcionamento. Então, com isso definido, né? Temos então a identificação de dos eventos, né? Que são eventos de oportunidades. Então, ó, planejamento das condutas adequadas para as oportunidades, mas também para os riscos, né? Que agora fazem parte deste contexto. Antes a gente não estava colocando. E uma vez que a gente identificou estes riscos, nós temos agora a resposta ao risco, que a gente também vai colocar, né, em 4 situações de resposta, que é aceitar, evitar, compartilhar e reduzir, tá bom? Bom, eu coloquei num esqueminha aqui bem amplo, né? Mas evitar o risco. Então, vamos colocar um exemplo aqui, bem corriqueiro, né? A gente tem uma atividade numa fábrica, por exemplo, e um processo de empilhar e guardar no estoque alguns itens. Por alguma situação, foi verificado que, né, tem um risco ali de um acidente de trabalho. A empilhadeira pode não estar muito legal, pode se cair e perder o estoque, por exemplo, né, destruir, como de uma queda, um acidente grave. O que a gente pode fazer no caso, né, daquela máquina, daquela empilhadeira que era o risco em questão, né? Evitar seria, no caso, deixar de fazer a atividade com aquela empilhadeira que estava apresentando um risco, tá? Então, vamos supor, vender a empilhadeira, mesmo com um defeito, né? Descontinuar o equipamento do processo, isso seria evitar o risco, mas tem um ônus também, que é talvez a perda da eficiência, entre outras questões. Bom, vamos colocar aqui agora, tendo este em vista, o compartilhar. O que seria o compartilhar? Seria, por exemplo, se eu fizesse, né, um seguro, por exemplo, sobre aquele acidente. Então, eu estou diminuindo, né? Dividindo o risco, né, com alguém. Então, colocando aqui, por exemplo, que eu fizesse uma seguradora, né, sobre aquele fato que eu constatei que era um risco. Então, eu estou compartilhando agora o risco com alguém, certo? Em situação de reduzir, né, com a própria indução também, é minimizar as chances daquele episódio, daquele fato ali ocorrer, tá certo? Então, por exemplo, né, ainda falando neste contexto, seria capacitar, realizar uma revisão periódica naquela empilhadeira,
para evitar alguma falha mecânica. Então, isso vai reduzir as chances que ela tenha um problema e aí sim, né, reduzir, né, diminuir, minimizar as chances daquele evento, daquele risco acontecer. E a outra opção, que a gente também possui no COSO 2, é referente a aceitar. O que isso significa? Dizer e tomar como que aquela ação, né, aquela situação faz parte da sua atividade, faz parte do seu negócio. Então, no caso ali, seria a questão de que você aceita aquela situação e segue em frente. É importante ressaltar que a gente aqui está focando no COSO 2, a grande mudança é essa questão da estratégia. Então, seguiu, né, fez a identificação dos elementos, fez a resposta ao risco e seguiu com a estratégia. Isso fica mais evidente, é um complemento, né? Essa figura também foi retirada do COSO, no caso o 2, né? É um complemento da imagem que a Fernanda pontuou, que você perceberem ali que nós temos agora na parte superior, né, o âmbito, o meio estratégico. Então, está à frente aquelas definições que foram feitas, certo? E na parte ali lateral, né, dos componentes, essa expansão dos 3 elementos que a gente falou, estão aqui também, que é, né, a fixação do objetivo, a identificação do evento e a resposta ao risco. Então, tá vendo como que o COSO 2 ele traz este novo olhar, principalmente no meio estratégico, e ele existe uma questão que a gente coloca que está colocando em avaliação propriamente, né, qual que é o apetite ao risco que aquela empresa, né, está tomando por aquilo. Então, verificar o quão ligado aquilo está à estratégia da empresa, faz a identificação do evento, e aí temos a resposta. Vamos dar sequência agora com o nosso colega João, e vai falar sobre a avaliação do controle interno pelo auditor independente. Boa noite, gente. Sou o João, vou falar um pouco aí da avaliação do controle interno pelo auditor independente, a relação da governança corporativa e auditoria com a B3, com o mercado acionário. Bom, o mercado acionário ele vem evoluindo muito nesse quesito de governança corporativa e auditoria. Já tem adotado alguns padrões internacionais desde 1995. Em 1995 foi criado o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Ele é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo, função, né, guiar e normatizar as normas aí de governança corporativa. Em 2002, foi publicada uma cartilha pela CVM sobre governança corporativa. Essa cartilha ela funciona como um guia de recomendações sobre boas práticas de governança corporativa. E também o programa de listagem para empresas foi criado também um programa de listagem para empresas que adotam princípios diferenciados de governança corporativa na Bolsa de São Paulo, o Bovespa, que foi dividido em três níveis, nível 1, nível 2 e novo mercado. Esse programa foi também criado com o objetivo de incentivar as empresas a terem boas práticas de governança corporativa. Pode passar, Pedro, por favor. Falar um pouco da comunicação do auditor com os responsáveis pela governança da empresa auditada. A lei Sarbanes-Oxley, ela estabelece que o comitê de auditoria, na qualidade de órgão de conselho de administração, seja responsável pela interação e comunicação dos auditores externos e internos, conselho de administração, diretoria, controllers, advogados, entre outros agentes do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Ou seja, o comitê de... Só volta um minuto isso. O comitê de auditoria, ele fica responsável por fazer esse meio de campo aí, essa comunicação entre todos os órgãos da empresa ou o auditor externo também. Pode passar, Pedro. Diferenças de expectativas em auditoria. Bom, quando a gente vai falar de diferenças de expectativa em auditoria, vão ter duas principais diferenças, que vai ser ou a diferença de razoabilidade,
que é o que a diferença entre o que o público espera e o que o auditor realmente, de fato, vai entregar, vai conseguir realizar de fato. E também há a diferença de desempenho, que é o que o que o público espera e o que vai ser determinado pelo desempenho, seja da empresa, seja do auditor. Quanto ao desempenho, a diferença de desempenho, elas se dividem em duas partes aí, as normas, pedaço de normas inadequadas, que é a diferença entre o que razoavelmente se pode esperar dos auditores e os deveres do auditor ditados pelas leis e regulamentos da profissão de auditoria. E o desempenho inadequado, ou seja, a diferença entre o desempenho que os auditores deveriam ter à luz das leis e regulamentos profissionais e a percepção que o público tem do desempenho do auditor. Pode passar. Essa bibliografia que a gente usou para montar o trabalho, se alguém tiver interesse aí depois de olhar os pedaços que a gente foi pesquisar. E é isso, gente. Tem mais uma página aí, se eu não me engano. E é isso, gente. Muito obrigado. Tchau, tchau.